Uma boa noite a todos. Com muita alegria que nós recebemos cada um de vocês nesta noite para a adoração do nosso Deus, para tributar a Deus toda a honra, toda a glória, toda a nossa gratidão. Contudo, irmãos, nesta noite também nós temos a alegria de poder exaltar o nome do Senhor, de bendizer o nome do Senhor pela existência da nossa irmã Dona Alzira, que em breve completará 90 anos de existência, e é com muita alegria então que nós também tributamos a Deus toda a nossa gratidão, todo o nosso reconhecimento por essa dádiva tão preciosa na vida da nossa irmã e na vida de toda a sua família. E também uma bênção, para a nossa igreja, contemplar com os nossos olhos o cuidado de Deus, o dom da vida, a sustentação, a providência de Deus, o amor de Deus para conosco. Ontem, quando nós falávamos também pelo aniversário da nossa irmã Dona Milautina, que completou 93 anos de existência, nós falamos também da alegria de poder agradecer não só pelos 93 anos de existência, mas por essa preciosidade da vida eterna. Quando for servida ao Senhor chamar essas nossas irmãs, elas continuarão vivendo a eternidade com Deus, uma nova vida no novo céus e na nova terra. Então nós temos realmente dádivas do Senhor para bendizê-lo, para tributar-lhe honra, glória e toda a gratidão, não somente pela existência física humana aqui na terra, mas pela certeza, pela alegria, pela convicção da vida eterna, da eternidade no novo céus e na nova terra, onde não mais existirá dor, sofrimento, choro, pecado, qualquer maldição, mas alegria e gozo completo na presença de Deus. Feliz é aquele que teme ao Senhor, feliz é aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador da vida. Feliz é aquele que já experimentou a vida eterna em Cristo Jesus. Que Deus assim nos abençoe em todo esse culto. Nós convidamos a igreja para abrir a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo de número 50. Nós vamos ler do versículo 22 até o versículo de número 26. E hoje, pela graça de Deus, nós encerramos assim os sermões no livro de Gênesis. Se você não conseguiu contabilizar, acompanhar, nós tivemos em média 84 sermões no livro de Gênesis. E graças a Deus nós estamos chegando ao final desse livro. Se Deus assim permitir, que nós, ao retornarmos de férias, possamos começar os sermões na primeira carta de João, que Deus esteja assim preparando o nosso coração para o estudo na primeira carta de João. Então vamos ler Gênesis 50, do versículo 22 até o versículo 26, e vamos fazer essa leitura de forma responsiva. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Morreu José, da idade de 110 anos. Embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Vamos orar a Deus, vamos rogar ao Senhor que assim nos abençoe. Pai bendito, nós louvamos o Teu nome nesta noite, agradecidos, ó Pai.
pela bondade do Senhor para conosco, pelas misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã em nossas vidas. Somos gratos ao Senhor também pela existência da Dona Alzira. Agradecemos ao Senhor pela dádiva da vida e também, ó Deus, pela alegria que o Senhor concedeu a ela de conhecer a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. E agora, ó Pai, nós rogamos ao Senhor que nos habilite na explicação da Tua Palavra, para que a Tua Palavra seja vida ao nosso coração nesta noite. Que a Tua Palavra, Deus, nos leve a viver uma vida totalmente rendida aos Teus pés. Nos leve, ó Pai, a viver uma vida familiar que glorifique o nome do Senhor. Permita, ó Pai, que as famílias nesta noite sejam tocadas pelo Teu Espírito e que nós sejamos conscientizados da nossa responsabilidade de deixar, ó Deus, um legado espiritual para a nossa família. Derrama sobre nós a Tua graça e nos dê a compreensão do que é de fato ser um homem bem-sucedido diante do Senhor. Aplica a Tua Palavra ao nosso coração. Nós Te imploramos e nós Te suplicamos e Te agradecemos. No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, ó Pai. Ok, irmãos, estão finalizando essa etapa, em Gênesis. Nós queremos nesta noite, então, concluir esse sermão tratando das marcas de um homem bem-sucedido. Quais seriam as marcas de um homem bem-sucedido diante do Senhor? Vejam que o relato da história de José foi colocado em um caixão no Egito. Esse ponto deveria ser o ponto da reflexão de todo ser humano. E José foi colocado em um caixão no Egito. Por quê? Isso nos lembra que qualquer definição de sucesso, de fama, deve levar em conta o fato, a realidade da morte. A humanidade está em busca de sucesso e fama. Os homens querem ser bem-sucedidos, mas a grande maioria ignora o fato da realidade da morte. Nós estamos acelerados, nós estamos investindo, nós estamos morrendo, estressando, infartando, tendo AVC e algo mais. Nós ignoramos a morte. As pessoas ignoram a morte. José, um homem bem-sucedido no Egito, um homem da primeira linha, da primeira classe, um homem de autoridade, um homem rico, um homem de sucesso. Mas ele foi colocado em um caixão. O que é de fato, então, um homem bem-sucedido? Um homem verdadeiramente bem-sucedido é aquele que deixa um legado espiritual para a sua família. Se você olhar para toda a Escritura, você vai perceber que Deus começa todo o seu projeto com um casal, com uma família. E a proposta de Deus é que Ele abençoaria esta família e faria desta família um canal de bênção para as demais famílias. E quando o homem se atola no pecado, se envolve com o pecado de maneira tão incontrolável, o Senhor traz um dilúvio sobre a terra e mata toda a humanidade, preservando uma única família. E Ele começa então com esta família. E Ele faz a promessa
de buscar agora um homem lá em Ur dos Caldeus e faz uma aliança com este homem, com a sua família, dizendo para ele que ele deixasse o restante da família dele para trás, porque havia um pacto, uma aliança de abençoar Abraão e sua descendência, e que na sua descendência todas as famílias da terra seriam benditas, abençoadas. José desfrutou das suas bênçãos no seio de sua família. Interessante porque a história de José, a princípio ela não parece uma história de bênçãos, de sucesso, de fama. Ele é traído pelos irmãos, ele é julgado numa cisterna, ele é vendido como escravo, ele é traído por uma mulher adúltera, levado à prisão de forma injusta, ele acolhe o padeiro-chefe, o copeiro-chefe, e eles o abandonam e eles esquecem de José dentro da prisão. Mas Deus transforma tudo isso em bênção na vida de José e faz dele um grande homem, um grande oficial, não é? Quem sabe o primeiro-ministro de uma cultura mais elevada, mais reconhecida nos seus dias, e faz dele esse grande homem. Contudo, José termina em um caixão. Esse é o meu fim. Esse é o seu fim. O que é sucesso para você? O que é ser bem-sucedido para você? A casa que temos, o carro que temos, o conforto que temos, as melhores escolas, os melhores ares condicionados. O que é sucesso? O que é ser bem-sucedido? Olhando para a vida de José, irmãos, nós queremos levantar somente 3 marcas. Nós poderíamos trabalhar outras, mas nós vamos dedicar a essas 3 marcas de um homem bem-sucedido. A primeira delas é, José, ele é uma referência espiritual para a sua família. Com todas as suas lutas e provações, José é uma referência ou foi uma referência espiritual para a sua família. Segundo, ele não foi influenciado pelo mundo, mas ele influenciou o mundo. José não foi influenciado pelo mundo que vivia, mas ele influenciou o mundo em que vivia e fez toda a diferença na geração em que viveu. Terceiro, ele deixa a fé e a esperança como o maior legado para a sua família. A fé e a esperança nas promessas de Deus como o maior legado para a sua família. Vamos então para o primeiro ponto. Ele é uma referência espiritual para a sua família. Vejam que José agora está diante dos seus filhos, diante dos seus netos, e agora ele faz uma oração, ele faz uma invocação trazendo à memória dos seus filhos, trazendo à memória dos seus netos uma promessa de Deus. Ele diz assim: José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a 3ª geração. Também os filhos de Maqui, filho de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente visitará e vos fará subir essa terra. O versículo 25 fala que José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e vocês transportarão os meus ossos daqui. Vejam como que não importa o quão bom ou bem sucedido seja um homem, ou o quanto ele seja bem sucedido na vida, se ele não entender as bênçãos de Deus sobre a vida dele e sobre a vida da sua família. José não está aqui reivindicando ou querendo trazer para a sua família
uma herança material ou financeira. A forma que José está dando testemunho e deixando para os seus filhos e netos, dizendo assim: existe um Deus, e existe uma promessa desse Deus. Quando nós olhamos para a nossa família, que tipo de herança nós estamos querendo deixar para esta família? Qual é o princípio espiritual que nós queremos deixar para a nossa família? José está dizendo assim: existe um Deus todo-poderoso, soberano, que tem uma promessa, e Ele visitará vocês, e Ele levará vocês de volta para a terra santa. Olhe para a sua vida, olhe para todos os seus sonhos, todos os seus planejamentos, tudo que você tem pensado sobre a sua família, e pergunte a você qual é o legado que você está deixando para a sua família. Qual é a referência que você é para a sua família? Se você de fato é uma referência espiritual para a sua família. Ninguém, ao final da vida, ao findar os últimos dias, olha para trás e diz assim: como eu gostaria de passar os últimos dias trabalhando. Como eu poderia ter gastado os meus últimos dias investindo na minha própria carreira. Quando a gente chega a uma certa maturidade, quando já há o desgaste, nós olhamos para trás e perguntamos assim: eu poderia ter investido muito mais na minha família. Eu poderia ter gastado muito mais tempo com a minha família. Eu poderia ter orado mais com a minha esposa. Eu poderia ter orado mais com meus filhos. Eu poderia ter instruído eles muito mais na palavra de Deus. Porque quando a maturidade chega, quando a experiência chega, e nós olhamos para trás, e nós percebemos que nós fizemos os investimentos errados na vida. Preocupamos com uma boa formação, preocupamos com os bons diplomas, preocupamos com uma estabilidade da segurança de um bom plano de saúde, de uma estabilidade de moradia, de uma estabilidade de conforto, de uma vida onde os seus filhos ficarão com herança e terão uma casa própria e terão seus próprios carros. E nos esquecemos de ser uma referência de vida espiritual. Como eu mencionei desde o início, ele fala aqui sobre o Deus de Jacó, sobre o Deus de Abraão, sobre o Deus de Isaac. Ele está trazendo uma referência familiar, uma referência de vida espiritual. Ele está dizendo assim: lembram de que o nosso Deus Todo-Poderoso escolheu o nosso pai Abraão. Ele foi lá em Ur dos Caldeus e o separou. E ele prometeu ao nosso pai Abraão que ele seria uma bênção para as demais famílias da terra, e que ele deveria ser bendito. Ser tu uma bênção, Abraão, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E ele estabelece e renova esse pacto com o seu filho Isaac, e ele estabelece isso com o nosso pai Jacó. Uma herança espiritual passando de geração em geração. Nós contemplamos isso lá no Salmo de número 78, o que ouvimos, o que os nossos filhos, o que nós contemplamos, nós não vamos encobrir, nós contaremos a vindoura geração, nós contaremos os nossos filhos, para que eles aprendam a temer ao Senhor. Na maioria das vezes os nossos filhos querem seguir o nosso exemplo profissional, nossas habilidades, quem sabe no futebol, quem sabe em outra área. Dificilmente a gente ouve uma criança, um filho dizendo assim: eu quero seguir o exemplo espiritual do meu pai. Meu pai tem um amor pelas Escrituras, meu pai tem uma vida devocional, meu pai passa tempo com Deus, minha mãe é dedicada ao Senhor, minha mãe sofre pela obra do Senhor, minha mãe envolve, e eu quero seguir o exemplo dela, eu quero seguir o seu exemplo espiritual, eu quero ter uma vida espiritual, uma vida devocional como meus pais têm. Eu quero amar a Escritura como meus pais amam. Dificilmente nós ouvimos isso dos nossos filhos. As famílias, Deus escolheu Abraão, Isaac e Jacó e prometeu essa bênção.
de uma herança espiritual de família em família. Interessante, irmãos, que a bênção da família, ela não está situada em si mesmo. Nós não somos uma família abençoada para nós mesmos, mas a promessa de Deus é que eles deveriam ser bênção para as demais famílias, para aquelas pessoas que estavam ao nosso derredor, influenciando, impactando, fazendo diferença, para que eles também conhecessem a Deus e pudessem temer a Deus. Mas nós vimos em toda a história da Bíblia, principalmente no livro de Gênesis, como as famílias fracassaram, como que as famílias erraram, como que as famílias tropeçaram. Contudo, Deus sempre, a todo momento, demonstrando a sua graça, a sua misericórdia, e resgatando Abraão, e resgatando Isaac, e resgatando Jacó, e fazendo desse José um homem referencial de bênção para toda a sua família. Esse homem, no momento em que é jogado, um jovem jogado em uma cisterna, um jovem que é vendido como escravo, um jovem que é traído por uma mulher adúltera, que é esquecido por amigos dentro de uma prisão, esse jovem dá um testemunho de confiança em Deus, ele dá um testemunho espiritual, deixando para os seus irmãos, dizendo, olhando nos olhos dos irmãos: vocês intentaram mal contra mim, vocês fizeram o que era mal contra a minha pessoa, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, esse Deus me instruiu a deixar um testemunho espiritual. Vocês intentaram mal, mas Deus transformou todo esse mal em bênção para a minha vida, para que eu possa testificar para o mundo que aqueles que intentam mal contra os servos do Senhor, Deus transforma tudo isso em bênção e fez com que vocês voltassem aqui, para que eu pudesse conservá-los com vida. E ele diz uma palavra sábia para os seus irmãos: por acaso estou eu no lugar de Deus? Estou eu aqui para fazer justiça com as próprias mãos? Uma referência espiritual para a sua família. A igreja é a família extensa de Deus e devemos demonstrar como viver corretamente nos nossos relacionamentos. O mundo precisa olhar para nós enquanto igreja e perceber que nós temos essa referência espiritual, que nós somos uma grande família de Deus, nós somos o corpo de Deus, nós somos o povo de Deus, que deve relacionar bem, que deve conviver, que deve ter um relacionamento abençoado por Deus, que deve se tornar referência espiritual para as demais famílias da terra. E às vezes nós falhamos, irmãos, e às vezes tropeçamos. Às vezes nós nos justificamos, porque é difícil viver como irmão, é difícil, enfrentar algumas situações dentro da igreja, é difícil sofrer dentro da igreja, é difícil ser cobrado na igreja, é difícil, assumir a responsabilidade da igreja. Mas José, em momento algum, ele abriu a boca para reclamar do fato de ter sido jogado numa cisterna, vendido como escravo, preso de forma injusta, traído pelos próprios irmãos, perder a convivência com o pai e com a mãe. Em momento algum, José nunca reclamou, nunca abriu a sua boca. Por isso ele é uma referência espiritual para a sua família. Um homem bem-sucedido, ele é uma referência espiritual para a sua família. Um homem bem-sucedido consegue olhar para todos os seus sofrimentos, para toda injustiça cometida contra ele, para toda injúria cometida contra ele, ele consegue olhar para a família e ensinar para a família: está vendo todo esse mal que intentaram contra mim? Deus soberano transformou tudo isso em bênção, fazendo com que eu chegasse até aqui e me fizesse um grande governador e levantasse todo o sustento para as nações da terra, para que fossem conservados com vida. Vocês estão vendo a diferença de um homem que é referência espiritual? Ele não olha para os problemas, ele não olha para as tribulações, para as angústias, para os ataques, para as injustiças, como algo que procede meramente do homem, como se o homem fosse poderoso, soberano para nos fazer mal. Não, ele consegue olhar para aquele mal, ele consegue ver a malignidade humana no coração dos seus irmãos, mas ele atribui a Deus a soberania de controlar os seus irmãos para um propósito maior na sua vida.
ele deixa a referência espiritual. Ele é alguém que confia no poder soberano de Deus, ele confia no plano perfeito de Deus, e ele sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Você quer ser uma pessoa bem-sucedida? Seja uma referência espiritual para a sua família. Faça algo, promova algo, viva algo, de modo que você possa impactar o seu filho e a sua esposa. De modo que amanhã seu filho seja um leitor, um exímio leitor das Escrituras, alguém que se debruça, que ajoelha, que ora, que lê a Escritura. Alguém que tem um coração quebrantado, humilde, que sabe pedir perdão, que sabe perdoar, que reconhece a fragilidade, a sua fraqueza. Faça algo para influenciar o seu filho de forma espiritual. Faça algo que mova o coração do seu filho a ser apaixonado, ser dedicado a Jesus Cristo, não importa o quanto ele sofra. Como você olha para o autor de Hebreus capítulo 11, homens que foram cerrados ao meio pela espada, pelo serrote, que foram decapitados por meio de espada, homens que foram apedrejados até a morte, esposas que receberam seus maridos decapitados porque amavam Jesus. O texto diz que eles preferiram perder o marido por algo maior que os aguardava. Nós, pais, precisamos ser referência espiritual para a nossa família. Os nossos filhos, os nossos sobrinhos, nossos netos precisam olhar para nós e ver essa referência espiritual. E de fato dedicarem a vida a esse Jesus Cristo, porque nós dedicamos a nossa vida a Cristo, e custe o que custar, soframos o que tenhamos que sofrer, vamos padecer, vamos ser humilhados, vamos ser maltratados e pisados, mas para a honra e da glória desse Cristo, para que a nossa família saiba que servir a Jesus, que como se diz, amar esse Jesus, não nos isenta de injustiça, não nos isenta de sofrimento, de angústia. Nós fazemos porque nós os amamos. Nós amamos o Cristo e nós servimos esse Cristo. Você precisa ser uma referência espiritual para a sua família. O mundo precisa ver isso. Não pense você que o seu filho vai ser para Jesus mais do que você é. Não pense nisso. Não pense que seu filho vai ser mais dedicado do que você é. Você é a referência dele. Eu sou a referência para ele. Segundo, ele não foi influenciado pelo mundo, mas influenciou esse mundo. Um homem que é bem-sucedido aos olhos de Deus não se impressiona com o sucesso do mundo. Quem era José no Egito? Primeiro-ministro da civilização mais avançada no mundo em seus dias. Ele era o primeiro homem abaixo do presidente dos Estados Unidos. Essa é a comparação. Um homem que tinha poder, um homem que tinha autoridade, um homem que tinha dinheiro, um homem que poderia fazer tudo quanto quisesse. Ele poderia ter matado todos os seus irmãos. Quanto tempo José ficou no poder? É notório, irmãos. Nós olhamos para a liderança no mundo, nós olhamos até mesmo para lideranças de igrejas. Em pouco tempo na liderança se corrompem. Em pouco tempo na liderança há uma corrupção financeira. Em pouco tempo na liderança se corrompem com o partidarismo. Não consegue ser imparcial. Como que esse poder de fato corrompe o homem? Alguém disse que não é o poder que corrompe o homem já é corrompido, o poder só revela, só demonstra quem ele é. Por quantos anos José ficou no poder? Aproximadamente 80 anos. Por 3 gerações de faraós. E você não vê um relato, uma história de José, que ele tenha sido influenciado pelo egípcio, ou pelos egípcios, ou pela sua cultura, ou pelo próprio faraó. Não há um relato de que José tenha se contaminado, que tenha se corrompido, por causa do poder que vivia, e que tinha, e que agia.
Ele não foi influenciado pela sua cultura, pela sua geração. Pelo contrário, José influenciou toda a sua geração, toda a sua cultura. E isso não acontece só na vida de José. Nós temos falado aqui várias vezes a respeito de Daniel, de Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego. Jovens que foram levados para um cativeiro, para uma cultura corrompida, para um rei totalmente corrompido, e eles nunca cederam, eles nunca foram influenciados por Babilônia. Pelo contrário, eles influenciaram Babilônia, eles impactaram Babilônia, eles mudaram o rei, fazendo com que o rei fizesse um decreto para louvar o seu Deus. Esse é José. Muitos homens não conseguem lidar com um tipo de poder, de autoridade, por um período muito curto. José não foi influenciado, apesar de 80 anos nesse governo, nessa situação. Há cristãos em que não há diferença entre eles e o mundo. Para muitos cristãos, sabe qual é a diferença que existe entre ele e o mundo? É que esse cristão de vez em quando vem ao culto ao domingo. Essa é a única diferença. Mas a conduta, o caráter, a ética, a postura, o palavreado, a conversação, parece do mundo, parece com o mundo. Eu falei pela manhã, parece que nós estamos vivendo um momento, irmãos, onde não se consegue mais discernir entre o profano e o santo. As pessoas estão misturando santo com profano e se dizem crentes, se dizem amar a Deus, se dizem comprometidos com Deus. Mas você olha para a história de José, você olha para a história de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego, e você vê uma diferença muito grande, uma separação muito grande, uma definição de vida, uma conduta, uma ética, uma postura, uma conduta diante do próprio rei. Nabucodonosor, fique sabendo que nós não vamos comer das suas finas iguarias. Fique sabendo que nós não nos prostramos diante do seu Deus. E se Deus quiser nos matar, nós morreremos. Se Ele quiser nos livrar, Ele nos livra. Nós estamos decididos. Nós somos crentes comprometidos com esse Deus. É assim que José não foi influenciado pelo mundo, mas José influenciou esse mundo. Seria tão fácil para José ter preparado os seus filhos para o sucesso mundano. Falou: olha, vem cá, eu sou, como se diz, o governador aqui. Deixa eu preparar vocês para serem, os herdeiros do trono aqui no Egito. Vocês vão governar, governo, e vocês vão ficar ricos, e vocês vão enriquecer, e vocês vão acumular riqueza aqui no Egito, e vocês serão poderosos no Egito como eu sou. Vocês vão assumir os melhores cargos. Nepotismo, vou colocar vocês em cada um aqui do setor mais rentável do Egito. Não. O que ele disse para ele? Versículo 24, olha o que José vai dizer. Disse José a seus irmãos: eu morro. Como se ele tivesse, está vendo o que é fama, o que é sucesso? Tudo termina num caixão. Eu morro, porém, Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Olha a herança espiritual, olha a referência espiritual. É certo que se vocês ficarem aqui, vocês serão milionários, vocês serão bem-sucedidos, vocês terão uma melhor formação, a melhor cultura, vocês serão os melhores. Mas não, José vira para ele e diz assim: vocês vão orar e vocês vão me prometer que vocês vão levar os meus ossos para casa, porque Deus que prometeu a Abraão, que prometeu a Isaque e a Jacó, vos visitará e Ele nos levará de volta para a terra santa. Aqui não é o nosso lugar, esse mundo não é o nosso lugar. Não adianta ter fama, não adianta ter sucesso nesse mundo, porque esse mundo não é o nosso lugar. Aqui não é o lugar do seu filho, aqui não é o meu lugar e não é o seu. Nós chegaremos ao caixão, nós seremos chamados dessa terra, e você precisa ter muita convicção, você precisa ter muita certeza em Cristo Jesus, que você partirá para o novo céu e a nova terra, porque senão você partirá para o fogo eterno, para uma eternidade sem Deus, com a ira de Deus, com a justiça de Deus, reivindicando toda a sua santidade sobre você.
E nada do sucesso e da fama que você adquiriu nesse mundo, você levará com você. Quem sabe as pessoas que você mais odeia, ficará com toda a sua herança. Pais que às vezes têm filhos rebeldes, ingratos, costumam ficar com a herança dos pais e gastá-la toda. Mas antes de morrer, ele diz assim: olha, Deus nos visitará, Ele tem uma promessa. Irmãos, olha que certeza, olha que convicção. Olha o que é de fato influenciar o mundo, dizer para eles: meus filhos, meus netos, no Egito não tem nada que nos agrada. A proposta do Egito não é como do céu. A proposta do Egito não é a mesma de Deus. Nós não podemos ficar aqui, nós temos que retornar para a nossa casa, nós temos que voltar para Deus. O Egito não é o nosso lugar. Nem sequer deixo meus ossos aqui. Como que nós deveríamos ensinar isso para os nossos filhos? Você pode estudar, você deve estudar, você tem que formar, você tem que ter o melhor emprego, a melhor cultura, mas não é para aqui. Não invista a sua vida aqui. Não pense que sua vida se limita aqui. Ensine isso para ele. Deus tem uma promessa para mim e para você, meu filho. E Ele nos levará para o novo céu e a nova terra. É lá que nós temos que pensar. É lá que nós temos que investir. Como José, não caia na armadilha do mundo. Não se impressione com o poder do mundo, com a proposta do mundo, com as gracinhas que o mundo faz. Se identifique com o povo de Deus e use qualquer fama, qualquer dinheiro, qualquer fortuna que Deus tenha dado a você, use para a promoção do reino de Deus, para promover o reino de Deus. Use os recursos que Deus tem dado a você para fazer com que as pessoas conheçam a Deus, para que as pessoas temam a Deus, para que as pessoas sirvam a Deus. Terceiro e último lugar, um homem bem-sucedido, ele deixa a fé e a esperança como o maior legado para a sua família. José estava prestes a morrer, e ele chama então a sua família e deixa essa promessa, essa herança para eles. Eu morro, eu vou morrer, os meus dias estão chegando. Mas eu quero dar uma promessa a vocês que foi dada ao nosso pai Abraão, que foi dada ao nosso pai Isaac, que foi dada ao nosso pai Jacó. E isso precisa passar para os nossos filhos e para os nossos netos. Deus nos visitará. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará. Essa palavra porém aqui, há uma tradução que diz assim: mas Deus. E isso faz uma diferença. Quando você estuda a Escritura, você consegue entender essa expressão no grego, tanto no hebraico, como ela diz assim: mas Deus. Quando você vai para Efésios capítulo 2, a Bíblia diz assim: estando nós mortos em nossos delitos e pecados, porque vivíamos segundo o curso deste mundo, fazíamos as vontades da carne e do pensamento, fazíamos as vontades dos principados e da potestade, nós vivíamos como o mundo, nós éramos filhos da ira como os demais. Quando ele chega no versículo 4, ele disse: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que Ele nos amou, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. José está dizendo para os seus filhos e para os seus netos: eu morro, mas Deus tem uma promessa, a minha vida não se limita a esse caixão. Ele me ressuscitará no último dia, eu vou adentrar o novo céus e a nova terra. Não importa quantos diplomas eu perdi, não importa quanto sucesso eu perdi nessa terra, não importa quanta riqueza ficou para trás, mas Deus me levará para o céu e eu habitarei o novo céus e a nova terra. Eu serei rico, eu serei abençoado, eu jamais chorarei, eu jamais adoecerei, eu jamais terei tristeza na minha vida. Porque Deus é infinitamente misericordioso. Pedro escreve essa mesma expressão na sua primeira carta, no primeiro capítulo, versículo 3.
Quando ele fala de Deus, mas Deus nos abençoou de maneira tal que Ele nos ressuscitou com base na ressurreição de Jesus Cristo para uma viva esperança, sem mácula, sem mancha, incorruptível, para a glória, vós que sois guardados pelo poder de Deus para a salvação eterna. Mas Deus faz toda a diferença. Se Deus prometeu, faz toda a diferença. É isso que nós temos que passar para as nossas famílias. Nós precisamos inculcar os nossos filhos. A vida é difícil, nós somos ultrajados nesse mundo, as pessoas nos humilham, as pessoas nos atacam, nós somos feridos, nesse mundo tem que trabalhar, é difícil conquistar as coisas, não é nada fácil, mas você vira para ele e diz, mas Deus é rico em misericórdia, Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele transforma todo mal em bênção, Ele tem um propósito, Ele tem um plano para a nossa vida, mas Deus cumprirá cada uma de suas promessas em nossas vidas. Ele vai cumprir o seu plano. Tudo por sua graça, tudo por sua bondade. Se Deus prometeu, isso deveria ser o suficiente para nós. José está ensinando seus filhos, seus netos, a não confiar em si mesmos, mas olharem unicamente para Deus, que é a esperança. Ele diz assim, tenham fé nesse Deus. Creiam naquilo que Deus prometeu. Ensine a sua família que nos pequenos problemas, nas lutas, nas dificuldades, há um Deus que é nosso refúgio, que é a nossa fortaleza, que é o nosso socorro bem presente nas tribulações. Então ele dá uma herança de fé, fala assim, olha, há um Deus que promete, tenha fé nessa promessa, olhe para esse Deus, inculque, fique seus olhos nesse Deus, creia naquilo que Ele prometeu. E Ele cumprirá todas as suas promessas. Cada uma delas. Esse povo que vai caminhar 40 anos num deserto e durante 40 anos as vestes deles não estragam, não envelhecem e as sandálias dos pés não envelhecem, não estragam por 40 anos. Promessa de Deus. Ele nos deixa uma herança de fé. Podemos ir à sua palavra e buscar sabedoria, orar, para que Ele nos conceda essa fé que não é simplesmente uma fé mística, ela não é meramente uma fé subjetiva, mas ela é uma fé objetiva, ela tem uma base, ela tem um objeto no qual nós cremos. A fé aponta para a obra redentora de Cristo, a fé aponta para uma promessa que Deus faz em Cristo por nós. Não é a minha fé que tem poder, mas é o objeto que eu creio, é para onde eu olho. Há um Cristo que padeceu na cruz, que pagou pelos meus pecados, que morreu em meu lugar, que morreu em seu lugar, e Ele é a garantia de que Ele há de cumprir cada uma de suas promessas. A nossa fé está fundamentada nele, nas suas promessas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Efésios 1, versículo 3. Está lá. Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Como eu citei pela manhã, Filipenses 4, 19, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de suas necessidades. Isaías 41:10 diz, não temas, não te assuste, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento com a minha destra fiel, é com a minha fidelidade, que eu sustento vocês, que eu vou cumprir, creia nisso. Prepare uma herança de esperança nas promessas de Deus para os seus filhos. Olha a convicção de José, ele diz assim, olha, mas Deus, certamente, com toda convicção, certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos. Não há probabilidade nenhuma disso não acontecer. Quando você consegue de fato descansar na fé, na esperança de olhar, lembra de Hebreus 12? Olhai firmemente para o autor e consumador da sua fé, aquele que tinha uma alegria proposta, mas ele abriu mão, ele, como se diz, ele absorveu a ignomínia, o desprezo, para garantir a você a ressurreição e a vida eterna.
São promessas. Hebreus 11:1 diz que a fé, ela é a certeza das coisas que esperamos, é a convicção de fatos que nós não vemos, mas nós cremos porque há uma promessa. A esperança não é um desejo vago e incerto, não é um chute no escuro, não é uma fé que diz que nós cremos que Deus fará aquilo e Deus vai fazer. Não, Deus não fará aquilo que nós cremos, Deus fará aquilo que Ele prometeu, e nós temos que aprender a crer e esperar naquilo que Deus promete, não naquilo que nós achamos que Deus vai fazer. Nós temos que deixar esse legado, essa herança espiritual, essa herança de fé, essa herança de esperança nesse Deus. Observe, irmãos, que toda essa história de José, para Abraão Deus aparece, para Isaac Deus aparece, para Jacó Deus aparece, mas não há um relato na Bíblia dizendo que Deus aparece para José, que fala diretamente com José. Eles têm que viver todos esses anos crendo, tendo fé, esperando na promessa feita a Abraão. A fé é a certeza daquilo que nós esperamos, é a convicção daquilo que nós não vemos, mas que Deus prometeu e que certamente será realizado, será consumado. Implicações para nós, irmãos. Quais são as implicações de tudo isso para a minha vida e para a sua vida? Ele era uma referência espiritual para a sua família. E você? E eu? Nós somos uma referência espiritual para a nossa família? Pergunte a você. Você é uma referência espiritual para a sua família? Seus filhos amam a Escritura, sua esposa ama a Escritura, seu esposo ama a Escritura, eles são comprometidos com Deus, eles são comprometidos com a igreja, eles lutam juntamente com a igreja, eles sofrem com a igreja, porque eles veem isso queimando e ardendo no coração de vocês. Segunda implicação, ele não é influenciado, ou ele não foi influenciado pelo mundo, mas ele influenciou o mundo. Por ele o mundo foi transtornado. Por Daniel, a Babilônia foi transtornada. Há um texto em Atos que diz que quando os discípulos chegaram na cidade, eles disseram: estes que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui. Qual é a diferença espiritual que nós temos feito nesse mundo? Qual é a diferença espiritual que nós fazemos na nossa casa, na nossa escola, no nosso trabalho, na nossa vizinhança? Nós estamos sendo influenciados pelo mundo ou nós estamos influenciando o mundo? Terceiro, ele deixa a fé e a esperança nas promessas de Deus como legado para a sua família. E eu pergunto a você, o que você está deixando de legado para a sua família? Fé em quê? Esperança em quê? Fé de que tudo na vida dele dará certo, basta apenas ele se esforçar e dedicar e estudar? Esperança em quê? Esperança de um mundo melhor? De um governo melhor? Qual é o legado que nós estamos deixando para a nossa família? Aplicações. Aplicar isso na nossa própria vida. Primeira aplicação: decida ser uma referência espiritual para a sua família. Comprometa-se com Deus e a sua palavra. Sai daqui decidido, não é? Na vida a gente toma tantas decisões. Olha, a partir de hoje não faço isso, a partir de hoje não como isso, a partir de hoje não gasto mais com isso, a partir de hoje trabalho tal horário, a partir de hoje faço isso. Então sai daqui decidido: a partir de hoje eu serei uma referência espiritual para a minha família. A minha família olhará para mim e perceberá e verá que eu sou um imitador de Cristo. Estou decidido a fazer isso, Senhor, na minha vida.
para a glória do Senhor. Segundo, decida influenciar o mundo, começando com a sua própria família. Às vezes nós queremos ganhar o mundo para dentro da igreja, e nós não estamos influenciando nem a nossa própria família, não conseguimos influenciar nem mesmo a própria igreja que congregamos. Então decida, olha, a partir de hoje eu vou influenciar o mundo, começando com a minha família, começando com uma igreja, e nós vamos influenciar esse mundo. E nós faremos diferença no mundo. Terceiro, decida deixar para a sua família o legado de uma fé, de uma esperança nas promessas de Deus. Explique esse mas para a sua família. Mas Deus, pai, está difícil. Está difícil na escola, está difícil no trabalho, está difícil ganhar dinheiro, está difícil pagar as contas, está difícil enfrentar a enfermidade, está difícil enfrentar as crises, os inimigos, os ataques. E você diz para ele, mas Deus, meu filho, mas Deus está no controle, mas Deus fará com que isso tudo se transforme em bênção para as nossas vidas. Nós veremos isso lá no final, nós precisamos esperar, nós precisamos crer no tempo de Deus, na hora de Deus. Nós veremos o propósito de Deus. Então deixe esse legado, ensine o seu filho, ensine seu esposo, a sua esposa, seus pais. Deixe esse legado para eles, de uma fé e de uma esperança nas promessas de Deus. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar, irmãos. Pai amado, nós agradecemos ao Senhor, porque com toda certeza, ó Pai, pela Tua graça, o Senhor tem sustentado homens e mulheres. Homens e mulheres que têm dedicado a própria vida e que foram mortos porque não abriram mão, ó Pai, de deixar um legado espiritual para a sua família, para a próxima geração. É tão verdade, ó Pai, que nós estamos aqui salvos, conhecedores da Tua palavra, porque alguém lutou pelo Teu Evangelho até perder a própria vida. Muitos irmãos do passado derramaram sangue para que esse Evangelho fosse propagado, fosse passado de geração em geração. Não permita, ó Pai, não permita que essa geração de hoje despreze esse Evangelho, esse legado, essa conduta, esse compromisso com a Tua obra, com a Tua palavra e com o Senhor. Derrama sobre nós, ó Deus, a Tua graça. Derrama sobre os nossos filhos, sobre a nossa família, a Tua compaixão e a Tua bondade. E cuida dos nossos filhos, cuida dos nossos netos, cuida das nossas vidas, cuida da nossa igreja, nos fazendo fiéis ao Senhor, ó Pai. Nesse instante, ó Pai, nós rogamos ao Senhor que abençoe, ó Deus, a vida da Dona Alzira. Conceda a ela, ó Deus, graça e misericórdia dia após dia. Esteja sustentando, Deus, abençoando essa vida. Enquanto for servida ao Senhor, conservá-la com vida. Abençoa toda a sua família e permita, ó Pai, que a tua família seja impactada pela fé, pela esperança da Dona Alzira. Permita, ó Pai, que cada um de nós saia daqui decidido a ser essa referência espiritual, a não ser influenciado pelo mundo, mas influenciar o mundo e deixar um legado de fé e esperança nas Tuas promessas, para toda a nossa família e para toda a próxima geração. Derrama sobre nós a Tua graça e o Teu favor. Nós oramos agradecidos, ó Pai, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus eterno e poderoso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós, seja com a Dona Alzira,
e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, agora e para todo sempre. Amém, Senhor.